Amém. Amado e querido Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a transmitirmos a Tua palavra pelo sobrenatural agir do Espírito Santo, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que todos nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e os nossos corações abertos para recebermos do Senhor e vivermos a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Amém, Pai. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Muito se discute sobre este chamado de Isaías, que se encontra justamente no capítulo 6 do livro que recebe o nome do profeta. Mas nos pareceria que isso deveria estar no capítulo 1. Mas Isaías já era profeta reconhecido, aceito. E algo aconteceu em sua vida que transformou para sempre, não apenas o seu ministério, mas a sua pessoa. Foi completamente transformada por esta experiência que é relatada no capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa
tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas que todos nós que sinceramente buscamos ao Senhor, que cremos no Senhor, que temos um coração para Deus, nós queremos ver a glória de Deus. Mas o que acontece conosco quando finalmente vemos a glória de Deus? Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Eu não estou falando de um homem que fosse rebelde a Deus, de um homem que não tivesse experiências com Deus, ou de um homem que não ouvisse de alguma maneira a voz de Deus e que transmitisse esta palavra para o povo de Deus. Eu estou falando de um profeta. E quando este homem viu a glória de Deus, este homem foi quebrantado, este homem foi derrubado, este homem foi, eu diria, arrasado. Como a Bíblia mesmo nos mostra em tantos outros textos, que nos diz: caí como morto diante do Senhor. Esse homem estava assim, nesse sentir. E que todos nós precisamos, se de fato queremos ter uma verdadeira experiência e sermos enviados de uma maneira diferenciada pelo Senhor, nós precisamos chegar a este ponto de dizer: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. O apóstolo Paulo mesmo nos fala, em mais de uma vez, ele diz: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, disse Paulo, quem me livrará do corpo desta corrupção? Um desespero que eu chamaria um desespero santo. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ai de mim, estou perdido. É necessário haver verdadeiro quebrantamento, verdadeira entrega, para haver uma verdadeira consagração. Não haverá unção se a prensa não esmagar a azeitona. É necessário esse esmagamento para que seja produzida a unção, o azeite. E se nós realmente queremos unção, queremos esse azeite,
temos que passar por esta prensa, que nos esmagará. É o que eu vejo no profeta Isaías. O interessante é que mesmo sendo profeta, e a Bíblia diz que os seus profetas, ele fala, mas fala através de sonhos e visões. Tudo isto começa dizendo, eu vi. Mas só depois deste genuíno arrependimento, desta verdadeira entrega por quebrantamento, diz, só então ouvi. Veja, a palavra diz, depois disto, eu ouvi. Nós não ouviremos até que cheguemos a este ponto. Podemos até ver, podemos até contemplar, mas quando vemos a glória do Senhor, isso produz em nós um verdadeiro, um completo, um total arrependimento. Temos que entender que a glória de Deus não exalta o homem. A glória de Deus quebranta o homem. Não pense que vendo a glória de Deus nós nos ufanaremos, nós nos sentiremos melhores do que os outros. Não, a glória de Deus, ela nos quebranta. A glória de Deus nos leva ao entendimento, estou perdido. Eu reconheço a minha debilidade, o meu fracasso. A glória de Deus, mesmo vista por um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem movido pelo Espírito. Veja, a Bíblia diz que profetas, homens santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. E saliento, homens santos. E esse homem, profeta, que falava da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, um homem santo, vendo a glória de Deus, vendo a santidade de Deus, isso evidenciou nele tudo que havia de contaminação, tudo que havia em sua vida de pecado, de falha, de erro. Ele disse, estou perdido. Estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo que também tem os seus lábios impuros. Mas eu, como o mesmo sentimento que houve no apóstolo Paulo, que disse, eu sou o maioral dos pecadores. Eu percebo que antes desta visão da glória de Deus, Isaías tinha palavras e ele dizia, ai de ti, ou ai de vós, ai da nação. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim. E o que me muda, o que me transforma, não é dizer, ai deste, ou ai daquele outro, ou ai de todos. O que me transforma é dizer, ai de mim. Ai de mim. Eu preciso e todos nós necessitamos
ter este encontro que, desculpe me chamar assim, devastador. Um encontro que me derruba. Um encontro que me prostra. Mas um encontro que me cura. Um encontro que me limpa. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é fogo consumidor, mas o mesmo fogo consumidor é fogo purificador. Isaías reconheceu que ele precisava de pureza, ele precisava ser purificado, que ele não era digno de transmitir, de carregar a mensagem de Deus. Ele dizia: meus lábios são impuros. Eu preciso de uma solução. É interessante que o anjo vem levando numa pinça, numa tenaz, levando uma brasa viva. Uma brasa viva vem de um altar em chamas. Meus irmãos, onde estão os altares em chamas? A igreja precisa de novo voltar ao altar em chamas, para que possamos receber nos lábios a brasa viva do altar. O que o anjo não ousou, poderoso anjo, não ousou segurar com as mãos, tomou com uma pinça, com uma tenaz, ele tocou nos lábios do profeta. Eu quero dizer a você que é necessário sentirmos a dor que cura, a dor que queima, a dor que arde, a dor que purifica. É necessário que voltemos a ter uma dor. Sabe que hoje muitas pessoas não sentem mais a dor. A Bíblia nos diz algo que tem mexido com o meu coração. Preenche em ti o que resta dos sofrimentos de Cristo. Eu esperava que o sofrimento de Cristo fosse tão completo que não precisasse ser preenchido. É óbvio que não há como eu preencher o sofrimento de Cristo que ele teve no Calvário, mas o mesmo Cristo que sofreu por nós na cruz do Calvário continua sofrendo por cada um de nós. Eu preciso preencher esses sofrimentos que restam. O que move um homem como Billy Graham a pregar como ele pregou, a não medir esforços de levar uma palavra de salvação ao perdido? A dor que Cristo tem pelo perdido. Billy Graham sentiu essa dor. E se nós não sentirmos essa dor, nós não nos moveremos. O que leva certos homens a serem ministros para a edificação da igreja, para abençoar outros homens de Deus, a dor que Cristo sente pela igreja, pelos homens e mulheres de Deus.
se nós não sentirmos essa dor, nós não faremos o ministério que temos que fazer. Há uma dor que é necessária para o ministério, como a dor da brasa tocando naquele lábio do profeta Isaías, queimando, como eu disse, uma brasa que arde, uma brasa que queima, mas uma brasa que purifica. O que nos falta hoje, homens e mulheres com brasas nos seus lábios. Nós precisamos de pregadores com brasas nos seus lábios, com fogo que queima, para que os corações que ouçam a essas pessoas possam arder, sendo inflamados. Sendo inflamados. O anjo não vem por causa do ministério do profeta. O que move a ação do anjo é o arrependimento do profeta. O poder, a unção do profeta não está no seu ministério, está no seu quebrantamento. Nós precisamos, são vasos quebrados que revelam a luz que há dentro deles. Como no episódio de Gideão, que aqueles que traziam as tochas dentro dos vasos, ao quebrarem os vasos, levantaram as tochas. Quebrantamento produz revelação de um fogo que está no nosso interior. Nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos, volto a dizer, ir e passar pela prensa, pelo lagar, pelo Getsêmani, que é o lagar da unção, que é a prensa da unção. A Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai comigo. Aquela angústia, aquele sofrimento que nós precisamos voltar a viver, voltar a ir e estar com Cristo, a não adormecer, a não descansar, mas a participar com Cristo, que se afligia, que sofria, que a Bíblia diz como ele passou por isso, a tal ponto de o seu suor ser como gotas de sangue caindo pelo chão. Nós precisamos estar com Cristo, consolar. A palavra diz que vieram os anjos e os consolaram, mas estranho que nenhum dos seus discípulos o consolou. Eu não quero estar mais longe de Jesus, ainda que seja apenas
de um tiro de pedra. Eu não quero ficar parado ali. Eu quero me levantar, eu quero ir até Jesus, eu quero abraçá-lo, eu quero consolá-lo. Eu quero participar da sua angústia, da sua dor, da sua agonia. Sabe, há algo estranho quanto à agonia. Pois na cruz não há um relato, embora Cristo tenha sofrido, embora Cristo tenha sentido dores indescritíveis naquela cruz, a Bíblia não diz que ele agonizou. A Bíblia diz que ele agonizou no Getsemane. E quanto mais agonizava, mais orava, mais intensamente orava. E eu digo, o que poderia ser pior do que a cruz? Para que a cruz não produzisse a agonia que a morte produz. Um estado pré-morte é agonia. O que poderia ser pior do que a cruz para produzir agonia no Getsemane? O que fazia Cristo agonizar? Eu tenho para mim que era a dor que ele antevia. E não falo dos cravos, não falo do flagelo, não falo do sufocar, da falta de respirar que a cruz produzia. Não falo das humilhações, não falo da coroa de espinhos. Falo da dor da separação. Deus meu, por que me abandonaste? A falta, a separação, o que jamais houve, mas também outra separação, um abandono. Onde estavam os seus discípulos? Deixado só na cruz. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus sofre quando nós não o buscamos. Quando eu não oro. Quando eu não venho à casa do Senhor, quando eu não o busco em todos os sentidos, Deus sofre. Eu faço o que para mim é impossível, porque Deus é inatingível, é inabalável, mas Ele sofre quando eu não o busco. Às vezes nós, em nossas casas, em nossas vidas, dizemos, bem, Senhor, Tu entendes. Hoje eu não tive tanto tempo. Hoje eu não li a Tua palavra. Hoje eu não me ajoelhei diante do Senhor. Hoje eu não orei. Ele sofre. Em todas as coisas que houve na cruz, 3 coisas percebo que permaneceram. O seu corpo foi aviltado por tal violência. Mas os olhos de Jesus podiam ver. Os ouvidos de Jesus
podiam ouvir. E a boca de Jesus podia falar. A crucificação não impediu os seus olhos de verem, os seus ouvidos de ouvirem e a sua boca de falar. E eu, que preciso também tomar a minha cruz, pois aqui o caminho que Isaías me mostra é o caminho da cruz, da minha cruz. Mas o que nos falta crucificar? Eu diria que nos falta crucificar os olhos, porque o homem é tentado pelo que vê. Nos falta crucificar os ouvidos, porque o homem é contaminado por aquilo que ouve. E nos falta crucificar os lábios. Os lábios. Os lábios que a Bíblia diz que não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca que contamina o homem. Assim como as más conversações corrompem, se não queremos ser corrompidos pelo que ouvimos, nem contaminados pelo que falamos, nem tentados pelo que vemos, nós temos que aprender a crucificar, a fazer perecer, a morrer. Como a Bíblia diz, se um olho te faz pecar, arranca, lança de ti. Se a tua mão te faz pecar, corta, lança de ti. Se o teu pé te faz pecar, corta, lança de ti. Nós temos que tirar de nós aquilo que nos contamina, aquilo que nos deixa impuros. No caso de Isaías eram os lábios, e direto para os lábios foi a cura que dói, a cura que queima. E porque queima, marca. Queimaduras marcam, e marcam para sempre. Será visível diante de todos que nós fomos tocados pela brasa do altar. O que Deus está procurando são pessoas que se arrependam. Nesse final de ano, nesse início de ano, que nós possamos entender que um verdadeiro avivamento não produz apenas a conversão no mundo, produz a santificação na igreja. Há dois arrependimentos: o arrependimento do mundo para a salvação, mas o arrependimento da igreja para a santificação. E eu diria a vocês que o primeiro arrependimento tem que ser o da igreja, para produzir um arrependimento no mundo. Porque eu só serei enviado depois de me arrepender e ser purificado. E então eu serei comissionado, então eu ouvirei a voz do Senhor. Que nós possamos tomar uma decisão em nossas vidas, de ter um encontro com Deus. Desde os patriarcas até os apóstolos,
o encontro com Deus teve um quê de dor e de ferida naqueles que se encontraram com Deus. Jacó tem a articulação da sua coxa movida, caminha manco. Paulo, também chamado de Saulo, cai, fica cego, e durante 3 dias não come nem bebe, até ter as escamas dos seus olhos removidas. Quantos e quantos exemplos. Pedro, antes do famoso sermão que converteu 3.000 pessoas, chorou lágrimas e lágrimas de morte pela sua covardia, pelo seu medo, por ter negado a Jesus Cristo. Como eu e você, e eu aponto mais para mim do que para você, necessitamos deste ai de mim, estou perdido. Mais do que bater a mão no peito arrogantemente e dizer, sou salvo, sou santo. Às vezes o que temos é apenas a soberba de um pretenso salvo. Sabe, o Evangelho, que é Evangelho, nos confronta. O Evangelho, que é Evangelho, nos fere. Mas o Evangelho, que é Evangelho, nos salva. Porque a Bíblia diz, eu farei a ferida e eu curarei a ferida. Deus não nos fere para nos deixar feridos. Ele nos fere porque é inevitável, com tamanho poder, nos tocar e não nos abater. Mas Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos abençoa, porque Ele nos ama. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu tenho que entender que ver a glória de Deus me abaterá, mas por ser abatido, eu serei levantado, porque aquele que se humilha é exaltado. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, humildemente eu me entrego em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações mais do que esta palavra ou do que as minhas palavras. Não foi a eloquência do profeta que moveu os céus, foi o seu quebrantamento, foi o seu arrependimento. Leva-nos a esse quebrantamento, a este arrependimento. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.